Salmo de número 8. E hoje o tema é Orando pela Majestade de Deus. Todos acharam? Vou ler aqui a palavra de Deus. Diz assim: Para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lagares. Salmo davídico. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Amém? Você já ficou alegre por perceber o quão fraco você é e que Deus ainda assim quer te usar para fazer grandes coisas? Você já se alegrou porque você é fraco? Já se alegrou porque você é inútil? Às vezes não, né? Às vezes a gente olha, a gente se entristece com isso. O texto que nós veremos hoje é um texto de alegria, né? A gente viu na semana passada que o Salmo 7, ele era um salmo, um tipo de salmo triste. Era um tipo de salmo que colocava ali, Davi colocava todo o seu coração para fora, é um salmo triste. Já no Salmo 8, é um salmo alegre. Como que a gente sabe que é um salmo alegre? Primeiro que a gente reconhece que é um salmo davídico, e segundo, lá no título, que a gente chama de versículo 0, esse título, como eu sempre falo, ele é como se fosse um versículo. Então é o título que a própria pessoa que escreveu colocou, diferente de outros títulos que são apresentados na Escritura, né? E aqui diz que esse salmo ele foi escrito de acordo com a melodia Os Lagares. Ou seja, era um tipo de métrica, era um tipo de melodia, um tipo de música, e Davi escreveu pensando em colocar essa música, dentro, esse hino, né, esse salmo, dentro deste hino. E este salmo, Os Lagares, esse tipo de música, Os Lagares, era uma música feliz. Era uma música alegre. A gente vê outros dois salmos na Escritura com esse mesmo título, que é o Salmo 81 e o Salmo 84. Esses dois salmos também foram salmos escritos para ser cantado nessa melodia Os Lagares, né? Esse nome a gente não sabe muito bem o que significa, né, Os Lagares, mas era uma música conhecida. E aí só foi colocado então esse hino, né, essas frases, de acordo com este hino, ok? E ele tem então esse teor mais alegre, diferente do Salmo 7. Vamos então para alguns detalhes do nosso texto aqui. Primeiro, um detalhe interessante é que se você perceber ali no versículo 1, o que diz? Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, certo? E o Salmo, o versículo 9, que está escrito, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Então, são dois versículos iguais, ou seja, é como se fosse o refrão da música. Essa frase é como se fosse o refrão da música. Ele está trazendo ali uma frase para iniciar a sua música. Então ele traz todo o restante do texto e aí no final ele conclui com a mesma frase. Então, o que esse salmo ele quer nos ensinar? Ele reconhece
que o nome de Deus é majestoso em toda a terra. Então ele quer nos ensinar isso. Ele está orando em gratidão ao Senhor, porque o Senhor é majestoso em toda a terra. O seu nome é conhecido em toda a terra. E como que o seu nome é conhecido em toda a terra? Então ele vai descrever alguns detalhes aqui. Primeiro, o seu nome é conhecido em toda a terra por meio do louvor das pessoas e também do louvor dos pequenos, dos bebês. O final do versículo 1 e o versículo 2 diz assim: Tu, cuja glória é cantada nos céus. Ou seja, nos céus, os anjos e todas as pessoas ali cantam ao Senhor. Mas não só lá, mas o versículo 2 diz: Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. A ideia aqui é, os bebês e as crianças de peito, as crianças recém-nascidas, estão louvando ao Senhor. E como que elas louvam ao Senhor? Balbuciando. Mesmo sem ser um louvor grandioso, né? Mas ainda assim os bebês, eles de certa forma glorificam ao Senhor. De certa forma, eles louvam ao nome de Deus. Então, dos pequenos também é cantado o louvor ao Senhor. Até mesmo do meio dos bebês, até mesmo do meio de recém-nascidos. Também uma outra forma de enxergar isso é que nós podemos louvar ao Senhor quando olhamos para um bebê, quando olhamos para um recém-nascido. Traz alegria ao nosso coração e por isso nós louvamos o nome de Deus. E é por isso que ele diz então no restante do versículo que por esta causa, porque os bebês louvam ao Senhor, ou porque os bebês são encantadores, em certo sentido, então os adversários de Deus são silenciados. O que ele quer mostrar aqui? Que até mesmo os adversários de Deus, até mesmo os inimigos que buscam vingança, eles são humilhados, porque enquanto eles estão buscando vingança, os bebês estão glorificando ao Senhor. Então a ideia do texto aqui é que Deus, ele mostra que o louvor pode sair até mesmo da boca de um bebê, e tem tanto ímpio, adulto, que não glorifica a Deus. É para envergonhar aqueles que, tendo atingido a idade adulta, se recusam a reconhecer a Deus. Os versículos 3 e versículo 4 nos mostra a nossa insignificância diante da grandiosa criação. Versículo 3 e versículo 4 diz assim: Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. O que o texto está dizendo aqui? Ele está, então, olhando a criação de Deus, olhando os céus, olhando as estrelas, e aqui os céus, né, obviamente está falando de um céu só, mas a ideia aqui de que o céu todo dia que se move. Então ele olha para uns céus diferentes a cada dia, de forma magnífica que nós podemos contemplar e olhar. E então ele olha para toda essa grandeza da criação de Deus. Ele usa uma expressão que não é comum, que normalmente a gente fala a criação da mão de Deus. Ele usa a palavra dedos. Então ele quer colocar aqui como se Deus, e de fato ele é, como se ele fosse detalhista. Em cada pontinho ali não foi só de uma forma criada com a sua mão, mas cada dedo de Deus foi colocado então dessa maneira. E então ele olha para toda essa criação belíssima, majestosa, ele faz a pergunta: o que é o homem para Deus se importar com o homem? Quem é o homem? Quão fraco nós somos? O que é o filho do homem para que Deus se preocupe com este filho do homem? Quem nós somos diante da
grandeza de Deus. Não sei se você já subiu alguma montanha muito alta, mas lá em Atibaia tem uma montanha chamada de Pedra Grande. E é bem alta mesmo, dá para você ver essa montanha de todos os lugares de Atibaia. E eu sempre gostava de subir ela, de vez em quando eu subia, e é uma jornada muito longa mesmo. Mas o que eu achava mais incrível é que quando você chegava na metade dessa Pedra Grande, quando você olhava lá para baixo, para as casas, já não dava mais para ver pessoa alguma. Então, quando você chegava no topo, você olhava lá para o chão e as casas são minúsculas, são pequenininhas. Você não consegue enxergar nenhuma pessoa passando. Às vezes a gente fala assim, quando eu estou no alto, as pessoas são como formiga, mas nem como formiga, porque você não enxerga pessoa alguma. Você não enxerga nenhuma pessoa lá, a não ser que você use um binóculos ou algo parecido. E é isso que nos mostra a nossa insignificância, no sentido de que quem somos nós diante de um universo tão grandioso? Quem somos nós diante de uma montanha? Quem somos nós diante de um avião? O avião passando e a gente não consegue enxergar nada lá embaixo. A gente não enxerga nada. E isso nos entristece. Por quê? Porque a gente começa a perceber que nós somos pequenos. Começamos a perceber que, apesar de termos o ego muito inflamado, mas a gente percebe que nós somos inúteis, que nós somos pequenos seres. A gente se engrandece tanto, né? Eu sou maior do que qualquer animal, sou maior do que uma formiga, não sei o quê. Mas às vezes quando a gente olha para a grandeza de Deus no universo, e eu até te convido a assistir alguns vídeos, né? Pesquisa lá, a grandeza do universo. E você vai ver o quão o universo é gigantesco e a gente é mínimo numa escala de um universo, de uma galáxia. Mas o texto não para por aí. Se o texto parasse por aí, tudo bem, entre depressão, fica triste e pronto. Mas o texto não para aí. O versículo continua, versículo 5 ao versículo 8, que Deus dá domínio da criação a um homem tão pequeno. Versículo 5 ao 8 diz assim: Tu o fizeste um pouco menor do que seres celestiais ou do que o próprio Deus, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. O que o texto então nos ensina aqui, Deus é tão grandioso, mas tão maravilhoso, que apesar de Ele ter criado um universo tão grande, mas tão grande, e feito seres tão pequenos como a gente, ainda assim Ele nos concedeu o domínio de toda essa terra. É incrível a gente pensar que nós fomos criados para ter domínio sobre tudo. Nós fomos criados para ter domínio sobre todas as coisas dessa terra. Deus nos deixou, né, principalmente para Adão, para que Adão reinasse na terra. E nós temos o domínio dessa criação. Então isso deve nos alegrar no sentido de que não há nenhum outro animal, não há nenhum outro ser na terra, nem mesmo os anjos, que dominam mais do que nós. Na verdade, a Bíblia diz que os anjos nos servem. Então, alguns aí adoram anjos, né? Não sei porquê, mas tem gente que adora anjo, mas é o contrário. São os anjos que nos servem. Os anjos foram criados para servir a humanidade. E nós fomos criados para dominar sobre essa terra. Ele lembra do Gênesis 1, 28 a 30, que diz assim: Deus abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente
e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves do céu, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Então, o que o texto nos diz, desde Gênesis e o salmista completando, que essa terra nos serve. Nós temos o domínio dela e ela é quem nos serve. O que um idólatra faz? Ele passa a servir a criação. Então ele faz deuses de madeira, ele começa a adorar árvores, começa a adorar prédios. A gente estava falando aqui sobre os animais, né? Começa até a adorar animais. Ah, não, porque o meu animal é tudo para mim. Meu cachorro, meu gato é tudo para mim. E passa a adorar pequenas coisas. Quando, na verdade, essas coisas foram criadas para nós. Deus criou toda essa terra para nós. Então, o que o salmista está fazendo aqui, ao mesmo tempo que ele se lembra o quão pequeno ele é diante da criação, ao mesmo tempo ele está reconhecendo que Deus criou tudo, todas essas coisas, para a sua glória, mas também para que nós tenhamos o domínio. Então Deus ele é majestoso porque ele usa pequenas pessoas como nós, pequenos seres, que não dá nem para ver de uma montanha, para fazer grandes coisas, para ter o domínio sobre a criação. Então, em resumo, podemos resumir esse texto da seguinte maneira: Deus é magnífico, pois ao contemplarmos a grandeza de Deus na criação de um pequeno bebê ou de um grande universo, podemos reconhecer a dignidade e a responsabilidade que Ele nos concedeu como dominadores dessa criação. Ele então encerra no versículo 9, voltando para o versículo 1, dizendo: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Agora é interessante, alguns detalhes aqui mais sobre esse texto, que os autores do Novo Testamento usaram principalmente a pergunta ali do versículo 3 até o 5, eles usaram para Cristo Jesus. Lá em Hebreus 2, 6 a 8, Hebreus ele está mostrando o quanto que Cristo ele é maior que anjos, ele é maior que Moisés, ele é maior do que toda a humanidade. E lá no capítulo 2, versículos 6 a 8 de Hebreus, diz assim: pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora de seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. O texto então está nos mostrando que um dia todas as coisas estarão sujeitas debaixo de Cristo Jesus. Por quê? Porque Adão foi criado para dominar sobre a terra, mas ele não conseguiu. Nós fomos criados para dominar sobre essa terra, mas nós não conseguimos. O nosso domínio é um domínio ruim. Mas chegará um dia, e essa é a nossa promessa, em que Cristo Jesus vai dominar sobre tudo e sobre todos, em que todo joelho vai se dobrar perante Jesus. Toda língua vai confessar que Cristo Jesus é o Senhor. E nesse dia, Cristo Jesus vai fazer o que Adão não conseguiu fazer. Cristo Jesus vai dominar sobre toda a terra, sobre tudo e sobre todos. Então eu quero voltar à pergunta inicial. Já ficou alegre por perceber o quão fraco você é e que Deus ainda assim quer te usar para fazer grandes coisas? Nós somos fracos, somos inúteis, sim. Mas Deus é tão bom e tão grandioso e tão maravilhoso e tão majestoso que Ele olha para pessoas simples como a gente e diz: calma,
não precisa entrar em depressão porque você é pequeno, mas se alegre, porque eu tenho um propósito para que você possa me servir, para que você possa fazer grandes coisas, para que você possa ter o domínio dessa criação, para que você possa anunciar o Evangelho, para que você possa participar da minha missão. Então, 3 coisas que esse texto nos ensina. Primeiro, a admiração pela criação. Nós podemos reconhecer o quanto Deus é grandioso na criação, seja de um pequeno bebê ou ao olhar para os céus e ver o quão pequeno nós somos. Ao mesmo tempo, nós reconhecemos a nossa insignificância diante da criação de Deus. Nós somos pequenos, mas isso não deve nos entristecer, porque a dignidade e a responsabilidade que nós temos diante de Deus é grande. Deus nos fez maiores do que qualquer animal dessa terra e nos deu uma responsabilidade. E por isso Ele é grandioso, porque Ele quer usar pessoas tão simples como a gente para fazer algo maravilhoso. E é isso que nós podemos agradecer a Deus. Então todos os dias podemos orar: Deus, obrigado porque o Senhor é grandioso. Obrigado porque eu sou fraco, porque eu sou falho, mas ainda assim obrigado porque o Senhor quer fazer coisas maravilhosas na minha vida, no meu dia a dia comum, na minha vida comum. O Senhor quer me usar para anunciar o Evangelho, para pregar às pessoas, para mostrar a graça de Cristo Jesus a todos. Amém? Ó Pai querido, obrigado, Deus, pelo seu amor, sua graça sobre nossas vidas. Muito obrigado porque, apesar de sermos pequenos homens, ainda assim o Senhor nos dá a graça de sermos dominadores dessa terra, nos dá a graça de sermos eleitos pelo Senhor para recebermos a salvação, nos dá a graça, ó Pai, de anunciar, de fazer parte da sua missão e anunciar o teu Evangelho a outras pessoas. Ó Deus, não merecemos isso, não merecemos essa graça, mas ainda assim o Senhor nos concede pela sua misericórdia. O Senhor quer nos usar para fazer coisas muito maiores do que nós podemos imaginar. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a termos o coração aberto a fazer a Tua vontade todos os dias. Que o Teu Santo Espírito possa tocar em nosso coração todos os dias a cumprir a Sua vontade. Ó Deus, Te louvamos porque o Senhor é majestoso, Te louvamos porque o Senhor é maravilhoso e porque o Senhor criou todo este universo e muito mais do que não conhecemos, e ainda assim nos colocou dentro dele, dentro de um país, dentro de uma cidade, de um bairro, para fazermos a diferença aonde estivermos. Ó Deus, o Senhor é maravilhoso porque o Senhor sabe o nome de cada estrela e também sabe o nome de cada um de nós, conhece o nosso coração, as nossas fraquezas, conhece os nossos pensamentos, os nossos pecados. O Senhor se lembra e se preocupa conosco todos os dias. Ó Deus, obrigado por ser esse Deus tão maravilhoso, tão grandioso. É o que oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.